Boa noite. Em depoimento, ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica confirmam que Jair Bolsonaro convocou reunião para discutir golpe. Depois de fuga inédita em penitenciária de segurança máxima, Fernandinho Beiramar e mais 22 presos são transferidos de Mossoró. Fugitivos ainda não foram recapturados. E você vai ver também. Mortes em ações da polícia crescem no estado de São Paulo. Nos 2 primeiros meses do ano, casos cresceram 94%. Começou hoje em todo o país o mega feirão Serasa e Desenrola. A ação mobiliza mais de 700 empresas. O número de inadimplentes no Brasil cresceu no primeiro mês de 2024 após 2 meses seguidos de queda. São aproximadamente 72 milhões de inadimplentes no país. No mês de janeiro, a alta foi de 1,4% de pessoas endividadas e 1,5% de dívidas. Os dados são de um levantamento do Serasa. O que a gente vê é que a inadimplência que vinha crescendo muito aceleradamente, ela freou um pouco, o gráfico começou a andar para o lado, apesar desse crescimento, porque as pessoas estão buscando muito renegociar suas dívidas, como nunca a gente viu antes. No mega feirão é possível encontrar descontos de até 96% para quitar as dívidas. A iniciativa vai até o fim deste mês com mais de 550 milhões de ofertas. Nós estamos falando sobre as dívidas, nós estamos falando sobre a necessidade de renegociar e nós estamos falando sobre a necessidade de contrair novas operações de crédito com responsabilidade. Acho que tudo isso é marca do programa e é marca do legado que ele vai deixar. Segundo os especialistas, o programa Desenrola ajudou a diminuir o número de inadimplentes. Uma parceria com os Correios deve facilitar ainda mais a renegociação de dívidas. A entrada dos Correios no programa Desenrola permite que a renegociação de dívidas seja feita de maneira presencial. Ao todo, serão 11 mil pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. O casamento do Desenrola, feito dentro dos Correios, vai aproveitar um fluxo de milhões de clientes que passam nas nossas agências todos os dias. Em São Paulo, o atendimento começou com fila na agência central. Florisvaldo veio só para tirar dúvidas. Eu quero vir aqui para pagar aquilo que eu devo. Eu não estava pagando antes porque eu achava que aquilo que eu concordei com a loja, eu paguei. O Genivaldo estava com o nome sujo por causa de uma conta de celular. Se não fosse o desconto, seria quanto? Ia para 150 e poucos. Vai pagar 13. 13 pau tá bom demais. O Éder tem uma adega em Praia Grande, na Baixada Santista. Quase faliu. Hoje ele veio renegociar as dívidas. Estava em 44 mil, caiu para 2 mil reais. Interessante. Eu posso negociar os 2 mil reais em até 23 vezes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo deve mandar ainda neste mês ao Congresso os projetos de lei que regulamentam a reforma tributária. Segundo Haddad, a equipe econômica aguarda um entendimento com estados e municípios para mandar as propostas já com uma solução para as pendências sobre a cobrança e o controle do IBS, o novo imposto sobre bens e serviços. A gente está dependendo um pouco dos trabalhos com estados e municípios. A gente firmou um compromisso com eles de mandar, já com a questão federativa, se não totalmente resolvida, bastante adiantada, para facilitar a tramitação no Congresso. A polícia do Rio de Janeiro procura por 2 homens suspeitos de participação na morte do advogado Rodrigo Marinho. Um deles é policial militar. A vítima foi monitorada por pelo menos 3 dias antes de ser assassinada. Agentes da Delegacia de Homicídios da capital saíram para prender Eduardo Moraes, de 47 anos, e o policial militar Leandro Machado da Silva, de 39, mas eles não foram encontrados. Os 2 são investigados por envolvimento no assassinato de Rodrigo Marinho Crespo. O advogado de 42 anos foi executado no dia 26 de fevereiro, próximo ao escritório dele, que fica perto da OAB e do Ministério Público, no centro do Rio. Imagens de câmeras de segurança flagraram um homem descendo de um carro e atirando contra Rodrigo. Foram efetuados 18 disparos.
Segundo a Polícia Civil, Eduardo teria monitorado a vítima antes e no dia do crime. Já Leandro seria responsável pela logística criminosa, fornecendo os meios para a execução. Estas imagens mostram Eduardo na manhã do dia do crime, na rua onde o advogado morava, na zona sul do Rio. Depois ele entra em um carro branco e vai embora. Segundo a polícia, 2 carros clonados com as mesmas características foram usados. Um deles foi apreendido no fim de semana em Maricá, na região metropolitana. O outro tinha sido alugado. Existia por parte da locadora, uma relação muito próxima a esse grupo em especial, Por que eu digo isso? Por que a gente pode dizer isso? Porque os aluguéis eram feitos de forma de modo quase que informal, com citações ali de apelidos, citações ali fazendo referências a uma localidade, ao apelido, a uma pessoa sem qualquer lastro documental ali naquele documento. Então, a gente sabe que existia essa proximidade da locadora com o grupo, o que não quer dizer, por óbvio, que a locadora tenha responsabilidade na questão do homicídio, Leandro já tem ficha criminal por envolvimento em outro assassinato e por fazer parte de uma milícia que atua em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele é segurança do bicheiro Vinícius Pereira Drummond. A polícia e o Ministério Público pediram para fazer buscas no endereço dele, mas a justiça negou. As investigações continuam para identificar o atirador, o mandante e a motivação do assassinato. É um grupo criminoso extremamente perigoso, que geralmente atua mediante pagamento, contratação, e quem paga o preço que eles cobram, independentemente de quem quer que seja a vítima, eles vão lá e executam o serviço. Sobre o envolvimento do policial militar Leandro Machado da Silva, a PM informou que ele estava afastado das ruas por responder um outro inquérito por participação em organização criminosa. Já Eduardo Moraes foi nomeado a um cargo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 3 dias após a morte do advogado. A Alerj informou que a nomeação se tornou sem efeito, já que ele ainda não tinha tomado posse. Foi preso o 3º suspeito de envolvimento na morte do policial militar e da filha dele em frente a uma farmácia na zona leste de São Paulo. O suspeito foi preso dentro de uma van em Itanhaém, litoral de São Paulo. No momento da prisão, ele resistiu e precisou ser contido. Antes de ser levado para a delegacia, o homem precisou receber atendimento médico em uma unidade de pronto atendimento. Foi trazido aqui para a delegacia e aí passaram a haver novas diligências da Polícia Civil. Em que sentido? Primeiro, para poder identificar se se tratava realmente do indivíduo suspeito, uma vez que ele não portava documento de identificação. Colhemos então suas digitais, e o nosso Instituto de Identificação, em São Paulo, conseguiu fazer o exame comparativo, indicando que tratava-se realmente da pessoa suspeita de envolvimento nesse crime. O crime foi no dia 24 de fevereiro. O policial militar Anderson de Oliveira Valentim esperava, com a filha, a esposa sair de uma farmácia quando os criminosos chegaram. Ao perceber que o estabelecimento seria assaltado, Anderson reagiu. Ao sair do carro, foi baleado, assim como a filha, Alícia, que estava no banco de trás do veículo. Os dois não resistiram. Os 3 suspeitos que aparecem nas imagens foram identificados. E um 4º envolvido, que é menor de idade, também foi detido. Depois da primeira fuga da história no sistema penitenciário federal, o chefe do Comando Vermelho, Fernandinho Beiramar, e mais 22 presos foram transferidos. As buscas pelos fugitivos de Mossoró, no Rio Grande do Norte, chegaram ao 20º dia. Beiramar saiu do mesmo presídio de onde escaparam Rogério Mendonça e Deibson Nascimento, em Mossoró, para a Penitenciária Federal em Catanduvas, no Paraná. Na operação secreta que aconteceu no último sábado, outros 22 presos foram transferidos com o líder do Comando Vermelho. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a medida faz parte de um rodízio periódico para impedir articulações das organizações criminosas.
E as buscas pelos 2 foragidos do presídio de Mossoró chegaram ao 20º dia com uma nova pista. Ontem, a dupla invadiu uma fazenda na zona rural de Baraúna e tentou roubar um celular, pressionando uma chave de fenda na garganta de um funcionário. Mas a vítima não tinha o aparelho e os criminosos então roubaram comida e voltaram para a mata. Apesar da explosão de casos, a vacina contra a dengue ainda tem baixa procura e alguns estados devem aumentar o público-alvo. Menos de 15% das doses distribuídas foram aplicadas. O Everson aproveitou o dia de folga para levar a filha Letícia para vacinar em Belo Horizonte. Hoje foi minha folga que eu consegui trazer ela. Então é importante, porque senão eu não conseguiria trazer. É bom, né? Porque se eu pegar, aí a professora vai me dar um monte para casa, porque eu vou ter que faltar. Aí vai ficar pior para mim. A campanha de vacinação contra a dengue foi iniciada 9 de fevereiro nos 521 municípios em situação mais crítica. O Ministério da Saúde já distribuiu 1.200.000 doses do imunizante, mas apenas 15% foram aplicadas no público-alvo recomendado, que são crianças de 10 e 11 anos. Com a baixa adesão, Acre, Mato Grosso do Sul e Goiás já elevaram para até 14 anos a lista dos que podem receber a proteção, enquanto o Distrito Federal avalia incluir os de 12 anos. Foi muito tranquilo, não senti nada. Todo mundo tem que vacinar, senão se fica doente fica pior. Para garantir a imunização completa, é preciso aplicar a segunda dose da vacina após 3 meses. O Brasil já ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem hoje 1.212.263 casos prováveis de dengue e 278 mortes confirmadas. Outras 744 mortes estão sendo investigadas. Recebemos aqui agora o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar, que vai descansar de Brasília. Hoje vai comentar sobre Washington, né, Kennedy? Porque amanhã é dia de super terça, em que vários estados vão às urnas nas primárias para eleger quem vai representá-los, quem vai representar o seu partido nas eleições de novembro. E essa vitória para Trump na Suprema Corte Americana pode ter um impacto importante e decisivo, não? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite, Kennedy. Boa noite para quem está nos assistindo. Amanda, essa decisão viabiliza de vez a candidatura do Trump, fortalece a candidatura dele no Partido Republicano. Como você falou e a gente viu na reportagem, o Trump já vinha liderando a disputa interna nos Estados Unidos. Lá eles têm um sistema em que o Partido Democrata e o Partido Republicano, eles fazem primárias, prévias, e você vota para escolher quem vai ser o candidato do partido. A gente está vendo uma reedição da disputa de 2020, que eu acompanhei quando eu morei lá. No ano de 2020 foi o ano da pandemia, quando o Biden derrotou o Trump. A gente está vendo o seguinte, o Trump, na super terça, amanhã, 15 estados vão votar, fazer as suas primárias. Mais ou menos 1/3 dos delegados do Partido Republicano vão ser escolhidos nessa super terça. O Trump já vem liderando. Isso diminui muito a chance da Nikki Haley, que é ex-governadora da Carolina do Sul, ex-representante embaixadora dos Estados Unidos na ONU, de que ela possa reverter. A candidatura do Trump vira meio que um fato consumado. E a gente viu que só o Congresso poderia aplicar a pena prevista no artigo 14 de insurreição. Porque eu estava conversando com o Augusto há pouco e estava lembrando, o Trump deu ordem para a invasão do Capitólio, atiçou. Mas acontece o seguinte, os republicanos têm maioria na Câmara, os democratas têm maioria no Senado, não haverá uma punição política e lá nos Estados Unidos não tem uma lei da ficha limpa como a gente tem aqui no Brasil. Então essa decisão de hoje viabiliza e fortalece a candidatura do Trump. Agora, Kennedy, semana passada você entrevistou o presidente Lula, ele revelou que tem preferência por Biden, né? Por que a eleição americana é tão importante para o Brasil? Augusto, o Brasil está fora do radar dos Estados Unidos. Se a gente pegar o Biden no mandato dele, não veio ao Brasil, né? Não deu importância para a América do Sul. A agenda para os americanos é imigração no México, é Cuba, é falar da Venezuela. Então o Brasil fica fora do radar. No entanto, o Lula desenvolveu com o Biden uma boa relação na defesa da democracia. Se a gente lembrar,
Na eleição de 2022, o governo dos Estados Unidos foi muito claro. Os americanos disseram: nós não apoiamos nenhuma tentativa de golpe no Brasil. Em 1964, eles mandaram a 5ª Frota ficar à disposição no Atlântico Sul para dar o apoio ao golpe de 64. Portanto, a eleição do Trump seria péssima para o Brasil, porque, primeiro, vai fortalecer a extrema-direita no mundo inteiro. Vai fortalecer políticos como Javier Milei na Argentina. O próprio Bolsonaro, que está inelegível no Brasil, ganha algum gás político, porque ele tem ligações com o Trump e interfere muito na agenda ambiental. O Trump é um negacionista da mudança climática. Uma eleição do Trump traz mais tensão para o planeta e vai atrasar ainda mais o combate à emergência climática. No entanto, ele lidera todas as pesquisas, né? Ele já acabou de sair uma da New York Times nesses últimos 1 ou 2 dias e está 48-43 para o Trump. Né? Acho que ainda vai ter, né? Na hora do treino é treino, jogo é jogo. Né? Em 2020 eu acompanhei isso. O Trump estava forte, havia uma ameaça ali, ficou aquela emoção toda na apuração e o Biden acabou ganhando por pouco. Vamos ver. Por hora, as pesquisas mostram, como a Amanda lembrou, o Trump na frente. Mas é a velha máxima. Treino é treino, jogo é jogo. Esperamos que isso não aconteça. Isso aí. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Aqui no Brasil, os depoimentos dos ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, confirmaram que Bolsonaro convocou uma reunião para discutir uma minuta golpista. O vazamento dos depoimentos foi criticado pela defesa do ex-presidente. No sábado, o ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Batista Júnior, deu detalhes à Polícia Federal do plano golpista que Jair Bolsonaro supostamente conduziu. E no dia anterior, na sexta, quem prestou depoimento na Polícia Federal, também em Brasília, foi o general Marco Antônio Freire Gomes. O militar falou por cerca de 8 horas. Ele confirmou aos investigadores que participou de uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre um suposto plano de golpe de Estado. Esse encontro, segundo o general, aconteceu no Palácio do Planalto com a presença de outros militares e de integrantes do alto escalão do governo, como o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o candidato a vice, Walter Braga Neto. Freire Gomes assumiu o comando do Exército em março de 2022 e ficou no cargo por 9 meses. Ele prestou depoimento depois que a Polícia Federal deflagrou a Operação Tempus Veritatis. O ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo do processo e revelou, além da reunião golpista de Bolsonaro com ministros no Planalto, uma conversa entre o então candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Neto, e o capitão reformado Ailton Gonçalves, preso em 2022 na operação que investiga fraudes em cartões de vacina. No diálogo, Braga Neto afirma que a culpa do que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes, visto como omisso. Ailton ameaça entregar a cabeça dele aos leões. Braga Neto apoia e chama o então comandante do Exército de cagão. Segundo fontes da Polícia Federal, os 2 militares confirmaram as informações que o tenente-coronel Mauro Cid repassou em delação premiada. Em setembro do ano passado, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro revelou que assessores do ex-presidente apresentaram uma minuta com teor golpista para decretar estado de sítio no país e prender o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal prendeu preventivamente 3 assessores de Bolsonaro. Ele nega a tentativa de golpe. Pela rede social X, o advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, criticou o fato de não ter acesso aos autos do processo e saber detalhes do inquérito apenas pelos jornalistas. Segundo ele, a estratégia de constrangimento via imprensa pode parecer oportuna, mas não vai prosperar. Hoje, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, participou da aula magna da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O ministro comentou sobre a politização das Forças Armadas e chamou o suposto plano de atraso institucional. Desde 88, as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar no Brasil, de não ingerência, de não interferência, de cumprir as suas missões constitucionais, de ocupar espaços remotos da vida brasileira, inóspitos, gente que leva uma vida dura. Eu tenho o maior respeito, porém, foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE,
convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas. O número de mortes cometidas por policiais militares em São Paulo cresceu 94% nos primeiros 2 meses do ano em relação ao mesmo período de 2023. Os dados são do Ministério Público Paulista. Em janeiro e fevereiro do ano passado, 69 pessoas foram mortas por PMs. Já nos 2 primeiros meses desse ano, foram 134. Parte dessa alta se deve às mortes de suspeitos na Operação Verão, no litoral do estado, que começaram no dia 3 de fevereiro, depois do assassinato do PM da rota Samuel Wesley Cosmo. Até hoje, já são 39. Membros da Ouvidoria das Polícias de São Paulo e do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CONDEP, visitaram algumas comunidades na Baixada Santista, onde é realizada a Operação Verão desde o dia 18 de dezembro. Eles ouviram testemunhas, afirmaram que os boletins de ocorrência registrados nas ações são uma espécie de copia e cola, como se todos os casos fossem iguais, e que os moradores estão sofrendo intimidações. Um relato na qual, durante o sepultamento, a polícia invade o cemitério, grande número de policiais, de viaturas, para acompanhar o sepultamento de uma das vítimas, gerando um tom ameaçatório e amedrontando as pessoas que estavam lá se despedindo do seu ente querido. De acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, desde o começo da operação, 837 criminosos foram presos, incluindo 315 procurados pela Justiça. Mais de 570 quilos de drogas foram retirados das ruas e recolhidas 90 armas ilegais, incluindo fuzis de uso restrito. Entre os mortos está o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime e atentado contra agentes públicos. Tem pessoas que morreram e que tiveram suas casas invadidas e suas coisas totalmente reviradas, né? Então esse também é um relato que veio, né? Além de outras questões como divergência entre boletim de ocorrência e laudo técnico, né? Que isso também é revelador do quanto que a cena do crime está sendo desfeita ou está sendo descaracterizada. Então tem uma série de questões que a gente quer levar ao conhecimento das autoridades para que a devida apuração seja feita. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que as mortes após intervenção policial são causadas pela reação violenta de criminosos à ação da polícia no combate ao crime organizado e que já vitimou 3 policiais militares desde 26 de janeiro. Disse ainda que a opção pelo confronto é sempre do suspeito, colocando em risco a vida do policial e da população. E a ponte Rio-Niterói, a maior ponte do hemisfério sul, completa hoje 50 anos. Foi uma construção ousada. Inaugurada em 4 de março de 1974, depois de 4 anos e meio de obras, a ponte Presidente Costa e Silva se tornou o caminho mais curto entre o Rio de Janeiro e a cidade de Niterói. De presente, um lindo cartão postal das duas cidades. São 13 quilômetros com uma paisagem espetacular sobre a Baía de Guanabara. Mas os 150 mil motoristas que passam por ela diariamente nem imaginam quanta gente trabalha para que a ponte seja segura. São dezenas de profissionais, desde a manutenção até as equipes de socorro e controle do tráfego. Por baixo da construção, barcos de todos os tamanhos. É que a ponte Rio-Niterói tem o maior vão livre do mundo. Com 300 metros de comprimento e 72 de altura, o vão central permite o tráfego das diversas embarcações. Um verdadeiro marco da engenharia brasileira. E no dia 11 desse mês, a Rede TV traz uma grande novidade para você que é fã de esportes. É o Qual é Moré, nosso novo programa de esportes diário. Qual é, Marcelo Dó? Qual é, Napoleão de Almeida? Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está vendo e ouvindo o Rede TV News. Estou aqui do lado do pai da criança, afinal de contas tem estreia dia 11,
programa de esportes diário na Rede TV. Que legal te ver aqui, Vamoré. Obrigado pela recepção, eu estou extremamente feliz. Uma casa muito acolhedora, já percebi que todo mundo aqui se trata como família. E eu chego humildemente para ocupar um espaço e dividir um pouco de criatividade, inovação e provocação com essa nova família que está abrindo essa oportunidade para a gente. De onde vem o Qual é Moré? O Qual é Moré vem de uma provocação nossa, né? Dessa resenha com o mundo da bola, com o mundo do esporte, com um certo histórico que a gente tem trabalhando no esporte. Foram 4 anos e meio longe da TV e agora chegou o momento ideal da gente voltar, da gente ter o respiro suficiente e necessário para propor uma nova maneira de fazer TV, ou melhor, esporte dentro da TV, né? Porque o que a gente nota é que esporte é legal, conecta, esporte é paixão do brasileiro, o futebol está no nosso DNA. Mas e aí qual que é o desafio da gente contar de uma maneira diferente? Não só para o público que adora futebol, mas para a dona de casa que não tem tanta proximidade, para aquele perfil que acha que o futebol é um pouco distante, a gente vai propor uma maneira criativa, inovadora, divertida de contar esse programa. Você tem um parceiro para isso, né? Eu tenho um parceiro, ele vai ser anunciado hoje. É uma alegria enorme ter o Marcos Assunção aqui. E aí, Assunção? Boa noite, Rede TV. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Vamos junto fazer esse programa aí para que as pessoas gostem. Ele vai ter um quadro, já vou dar um spoiler, posso? Claro. O Assunção vai ter um quadro que vai chamar Batida Perfeita. Um dos grandes batedores de falta, um dos grandes últimos batedores de falta aí dos últimos tempos, né? Cara que metia a bola na gaveta. A gente vai ter a oportunidade de entender como é a batida perfeita e as pessoas interagirem por meio do digital com a gente, mandando os vídeos, mandando as dificuldades. O tutorial é com esse cara aqui. E vai ter os desafios, as melhores faltas. Vai ter o nosso desafio, né? Vai ter o nosso desafio. Porque eu sempre fui o cara que roubou a chuteira dele na época de reportagem, né, Assunção? Vocês vão saber disso mais pra frente. Em breve. Vou me candidatar. É isso. Bem-vindo, tudo de bom, sucesso. Estamos juntos nessa. Obrigado. Beijo grande a todos. Começa segunda-feira que vem, hein? Qual é Moré 11h50. Deixa eu chamar pra roda aqui também. Obrigado, Assunção. Obrigado, Ivan. Fernando Garita, CEO da Betsul, que é o patrocinador oficial do Qual é Moré. Quebrando a banca. Nasceu um outro filho, né, Fernando? Y bueno, es como falábamos ahora, Marcelo, la idea es revolucionar un poco, cambiar, avanzar, trabajar un poco cosas diferentes, mas porque como falamos ahora, lo que queremos y la marca, y yo creo que Red TV en esta parcería que estamos trabajando con Iván, la idea es traer algo diferente, un espacio que sea para la gente, para que el público interactúe. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Perfeito. Muito obrigado por estar com a gente nessa, junto com a Betsul. Muito obrigado. E olha só, Napoleão de Almeida, anote aí na agenda você que assiste a Rede TV, dia 11 de março, 10 para meio-dia, Qual é Moré? É esporte de segunda a sexta na tela da Rede TV. Valeu, Marcelo. É isso, né? Então é Bundesliga, é NFL, é Qual é Moré. Vocês estão dando espaço, Augusto e Amanda, a gente está tomando conta, cara. Sejam muito bem-vindos. Desde que não esteja no Rede TV News, o esporte pode ocupar a grade da Rede TV com, um pouquinho a gente tá, com né? vocês sempre aqui no Rede TV News, espaço garantido, é sempre maravilhoso. Boa sorte, bem-vindo a essa família da Rede TV. Segunda-feira que vem, 11h50 da manhã, Qual é Moré. Obrigada, querido. Obrigado a vocês. Obrigado, Napoleão. A cheia do Rio Acre já é a segunda maior da história. Mais de 9.500 pessoas estão desabrigadas e quase 17 mil desalojadas. Hoje, uma comitiva do governo federal visitou o estado. Os ministros do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e do Meio Ambiente, Marina Silva, visitaram a capital Rio Branco e Brasileia, uma das mais atingidas pela cheia. Durante a manhã, o nível do Rio Acre chegou à marca de 17,78 metros, o segundo maior registro da história. Mais de 100 mil pessoas foram afetadas em todo o estado. É um momento de união de esforço, onde todos os poderes constituídos e as instituições estão nos ajudando. 4 milhões de reais foram destinados ao município de Rio Branco para ações da Defesa Civil. Além da capital, outros 16 milhões em recursos federais foram liberados aos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitáciolândia, Jordão, Marechal Taumaturgo, Plácido de Castro, Tarauacá e Chapuri. Ao todo, 17 cidades tiveram estado de emergência confirmados pela União. Desde o primeiro momento, atuando o governo do presidente Lula, a bancada federal do Acre, certo? O governo do estado do Acre e as prefeituras. A gente vem atuando fortemente em mais esse evento,
que desafia também de maneira muito drástica a situação das pessoas, né, no local de moradia, nos municípios. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que a principal causa dos desastres naturais que tem afetado o país é o desmatamento. A mudança do clima vai aumentar cada vez mais as enchentes e vai aumentar cada vez mais o período de estiagem. Por isso que nós estamos trabalhando um plano estruturante, são 9 ministérios trabalhando para que a gente possa dar uma resposta junto com os estados mais vulneráveis e os municípios mais vulneráveis. E, obviamente, que a principal ação é enfrentar a causa do problema, desmatamento. Bom, vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil com o Igor Silveira. Tudo bem, Igor? Boa noite. Calor e chuva, acertei? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, ainda tem previsão de chuva, né, em toda essa área mais escura aqui do mapa, que pega partes da região norte, do centro-oeste e também pontos do sul do Brasil. Inclusive no Rio Grande do Sul, o sol até aparece por lá. Lá não tem previsão de chuva, mas no Paraná e Santa Catarina, uma frente fria ainda é responsável pela instabilidade. Agora no Sudeste, tempo quente, abafado e com previsão de chuva no período da tarde. Máxima chegando aos 38 graus no Rio de Janeiro, 31 em Belo Horizonte e 35 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, amanhã o tempo ainda fica quente e abafado, mas também chove. Como a gente vê aqui, a máxima pode chegar aos 32 graus. Agora, uma frente fria deve derrubar as temperaturas a partir de quarta-feira e a máxima não passa de 25 graus na quarta e também na quinta-feira. Já no Nordeste, o sol aparece durante o dia, mas depois chove. Olha, em Salvador, a máxima pode chegar aos 33 graus. Já no Centro-Oeste também tem previsão de chuva, mas os termômetros podem marcar 34 graus amanhã, viu? Amanda, Augusto. Perfeito, Igor. Obrigado a você. Obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira. Uma ótima noite para você. Comecinho de semana, esperamos você amanhã a partir das 7h15. Uma boa noite, até lá.